aqui na igreja. Não é por nada, eu tenho um problema de enxaqueca, não no nível que a irmã Kátia tinha, e essa enxaqueca está me atacando desde cedo, mas em nome de Jesus, a palavra de Deus será ministrada nessa noite. Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Ezequiel, capítulo 47. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o 12. Coloca aqui, Rebeca, no telão, porque eu estou com problema de vista e essa Bíblia aqui é muito pequena a letra. As minhas vistas estão muito perfeitas. E os irmãos estão vendo que mais uma vez estou sem impressora. Aleluia. Ezequiel capítulo 47. Quem encontrou, diga People's Church. Só alguns encontraram. (47) 47, vamos ler do 1 em diante. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra de Deus fala o seguinte: então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Passa. Vamos. Em seguida ele me levou para fora pelo portão norte e conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo que dá para o oriente, leste, e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão, e enquanto se movia totalizou 1000 côvados ou 500 metros. Isto é, 500 metros me fez passar pelas águas que batia na altura do meu tornozelo. De novo mediu 500 metros e conduziu-me pela água que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. E então me indagou: observastes tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. E ele me revelou: essas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, e descendo até o Arabá, ao vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornaram doces e saudáveis. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Vamos. Os pescadores estarão junto dele. Haverá lugar para estender as redes, desde Enchedim, fonte do bode, até Englaim, fonte das bezerras. As pescarias serão fartas com peixes de várias espécies, como os pescados no mar Mediterrâneo. Todavia, seus charcos e pântanos ou brejos não represaram água potável e serão deixados para a produção de sal. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá, e produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora e chega a elas. Seus frutos servirão de alimentos e suas folhas de remédio. Deus querido, nós te alegramos, Senhor, meu Pai, por essa mensagem. Nós nos alegramos, Senhor Deus, por esse dia. Nós nos alegramos pela Tua palavra, Senhor Deus.
Nós nos alegramos pela Tua presença, Senhor meu Pai. E queremos, Senhor meu Pai, neste momento dizer que existe um rio, Senhor meu Pai, de águas vivas, Senhor meu Pai. Um rio, Senhor meu Pai, que transborda, Senhor meu Pai, um rio que quer transbordar e entrar em nossas vidas, Senhor meu Pai. Não somente um rio que quer transbordar em nossas vidas, Senhor Deus, mas um rio que irá nascer e que nasce em nossas vidas, Senhor meu Pai. Pai querido, nós proclamamos que a Tua presença, Senhor Deus, possa, Senhor meu Pai, manifestar de uma forma sobrenatural em nosso meio, Senhor meu Pai. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo em nosso meio. E desde já nós repreendemos qualquer manifestação que não seja o Teu Espírito Santo em nosso meio. A igreja, antes de sentar, diga amém. Amém, irmãos. Glórias a Deus. Pessoal que estiver aí na frente, quiser sentar aqui atrás, pode sentar aqui. Amém? Na frente. A síntese do que nós lemos aqui, meus irmãos, é que existe um rio poderoso, não um rio qualquer, um rio que, aonde ele passa, ele gera vidas. Vocês já viram há margens de rios, meus irmãos, que não gera vidas, aonde não tem flores, não tem plantação, não tem verde? Os irmãos já viram rios em suas margens não possui vidas? Provavelmente não. Essa passagem que nós lemos então vai falar que sim, existe esse rio que aonde ele passa, ele traz vidas. E ele fala que, dá frutos, as frutos que darão meses, as folhas que não secarão, folhas que servirão de remédios, frutos que servirá de alimentos para as pessoas. Esse é o rio que Deus está falando nessa passagem. Nós vimos também, meus irmãos, que ele menciona sobre os brejos e pântanos, em que esses dois lugares, esse rio, ele não consegue alcançar. E por causa disso, que esse rio, como não consegue alcançar esses brejos e esses pântanos, a consequência disso é que eles serão salgados. Nós sabemos, meus irmãos, que todo rio, grande rio, ele desemboca onde? Em um oceano, em um mar. Então, o que nós descrevemos aqui, o que o Ezequiel, o profeta, viu, ele viu que esse rio, ele chegava até esse mar, o mar morto. E quando esse rio chegava ali no mar morto, o que era morto se tornava vida. É isso que esse profeta está descrevendo nessa visão. Quando nós abrimos lá a nossa Bíblia, lá em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 1, nós vamos ver que João está dizendo que há um rio que sai do trono da graça de Deus, puro como um cristal. Lá em Salmos capítulo 46, também fala que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Salmo capítulo 1 fala o seguinte também, que o homem é fiel a Deus, é como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que na estação apropriada floresce, suas folhas não caem, frutifica na estação própria, a tudo quanto ele fizer, prosperará. Há um rio que nasce, há um rio que corre e ele leva a vida. Não uma vida qualquer, meus irmãos, mas a vida do próprio Deus. Não é um rio qualquer, é um rio que leva a vida do próprio Deus. E esse rio, meus irmãos, ele vai caminhando, ele vai no seu caminho,
fluindo nas planícies, nos desertos. E aí onde ele vai passando, a Bíblia diz que ele vai transformando. Ele é um rio transformador. É um rio de águas vivas. Mas lá em João capítulo 4, versículo 14, João diz o seguinte: Jesus diz o seguinte: quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela torna uma fonte que brota dentro dele e que lhe dá a vida eterna. O que nós lemos aqui, meus irmãos, em Ezequiel, nós vamos ver que era um trono no lado externo. O profeta viu o trono na visão dele. Mas eu quero mostrar para os irmãos que existe um reino dentro de nós. Dentro de nós. E quando esse reino está dentro de nós, existe um rio de águas vivas dentro de nós. Aleluia. A Bíblia então fala, meus irmãos, que existia um pântano, existia um brejo, em que o rio não ia alcançar. E nós vemos aqui que tem uma lição que nós temos que aprender aqui. Porque tem certas áreas das nossas vidas, meus irmãos, que nós não vamos permitir Deus entrar. Esse rio, meus irmãos, ele ia fluindo, mas ele não ia chegar a esse pântano e a esse brejo, porque existiam raízes encravadas que prendia, que desviava talvez o curso desse rio. Então o rio não chegava a esses brejos, a esses pântanos, porque lembra a história, aonde esse rio chegava, transformava em vida. Mas aí é lógico, se o rio não chegou a esses brejos, eles o que? Iriam continuar o que? Da mesma forma, pior ainda, seriam transformados em sal. Existem áreas enraizadas em nossas vidas. Existem áreas em nossas vidas em que nós não permitimos que Deus entre lá e tire essa raiz para que o rio possa entrar. E muitas das vezes nós falamos com certo orgulho: eu nasci assim, cresci assim, irei morrer dessa maneira. Muitas das vezes, meus irmãos, realmente nós não queremos que Deus permita entrar em certas áreas das nossas vidas. Porque quando nós permitimos que Deus entre nas nossas vidas, em certas áreas das nossas vidas, Ele vai tirar, Ele vai tratar da maneira dEle. Mas muitas das vezes a maneira dEle, meus irmãos, dói, nos tira do nosso conforto. Muitas das vezes Deus vai tirar coisas das nossas vidas, meus irmãos, e nós precisamos abrir mão disso, mas nós não queremos. Nós cantamos uma música seguinte, é até antiga, no mundo secular canta também. Nós falamos o seguinte: Deus, como quer, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara toda a minha o quê? Feridas. Se nós soubéssemos o que nós estamos cantando, nós não cantaríamos essa música. Isso mostra que nós cantamos somente por cantar. Porque você parou para pensar, meus irmãos, você está falando para Deus: Deus, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Meu irmão, olha o que você está falando para Deus.
Deus vai mexer na sua estrutura, meu irmão. Vai tirar coisas de lá que vai doer em sua vida. Vai sacrificar você. Vai tirar você do conforto, da sua alegria. Mas se você dá permissão para Deus, Ele vai arrancar. Mas não se preocupa, meus irmãos. Eu não falo isso, meus irmãos, para trazer tristeza e rancor na sua vida. Porque lembra, aonde esse rio passa, ele traz vida, ele restaura, ele transforma. Permita Deus entrar na sua vida, na sua área, nas suas vidas. Abre, fala: Deus, entra na minha vida. Eu lhe dou permissão. Nós estávamos na consolidação essa semana, o irmão Jeff, ele deu um exemplo perfeito disso. Nós temos a chave das nossas vidas. Nós temos a chave das nossas vidas. E nós abrimos elas quando nós queremos. Nós abrimos elas quando nós queremos. Jesus Cristo fala o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém me ouvir, eu entrarei, cearei com você, e você ceará comigo. Jesus está batendo na porta. Ele falou isso para as igrejas, para uma igreja lá em Apocalipse. Era a mesma coisa. Deus está chegando na porta da igreja e falando o seguinte: ei, vocês estão me ouvindo? Abra a porta. Deixa eu entrar. Porque se vocês deixarem eu entrar, eu vou fazer algo sobrenatural aí. Mas muitas das vezes nós temos a chave e nós não abrimos, porque não queremos que Deus faça algo ou arranca raízes que estão podres dentro de nós. Mas nessa noite, meus irmãos, Deus te trouxe aqui para dizer o seguinte: permita Deus que Ele entre na sua vida. Permita Deus que esse rio entre na sua vida, porque você vai ver o que Deus irá fazer. Mas pastor, isso vai trazer dor. Meu irmão, vai trazer dor. Como eu disse, vai te tirar do conforto, porque muitas das vezes nós não queremos. Porque tem vícios dentro de nós. Porque eu costumo fazer certas coisas, eu costumo olhar certas coisas, mas eu acostumei tanto a isso, que eu não permito Deus retirar isso de mim. Porque faz parte da minha vida agora. Mas permita Deus entrar na sua vida e entrar nessas áreas da sua vida. Tem uma ilustração, meus irmãos, que fala o seguinte: que um homem, ele foi convidado para jantar, almoçar na casa de uma pessoa. E aquela pessoa, né, recebeu muito bem aquele convidado, né, e ele falou o seguinte: olha, está aqui a minha casa. E ele foi até a casa: está aqui o meu quarto, esse aqui é o meu quarto. E ele olhou: muito bonito o seu quarto. E eles chegaram e foram até a cozinha e falou: olha, essa aqui é a minha cozinha. E ele, depois da cozinha, ele foi para a sala de estar e falou: olha, essa aqui é a minha sala de estar. É aqui onde eu recebo as visitas. Ele foi para a sala de jantar e falou: olha, é aqui que nós jantamos. Depois ele foi para uma sala de jogos e falou: olha, é aqui que nós nos divertimos. E quando ele estava saindo, ele viu um quarto e ele perguntou: e esse quarto? O que é esse quarto? E aquele homem falou: esse quarto aí, eu não posso revelar para você o que é. E ele falou: por que você não pode fazer isso? Porque ele falou o seguinte: porque o Senhor não vai gostar e nós não queremos magoá-lo. Portanto, essa é uma área da nossa vida a qual o Senhor não pode ter acesso. Eu sei que é uma ilustração, meus irmãos, mas permita Deus entrar na sua vida,
em todas as áreas da sua vida e permita que Ele faça uma cirurgia espiritual, que ele precisa ser removido, que precisa ser feito por inteiro. Entregue isso para o Senhor. Então, meus irmãos, esse rio é um rio de vida. E nós precisamos ser reconhecido por nós, esse rio, como uma ação de Deus na nossa vida. É uma boa ação de Deus em nossa vida. Como um cuidado de Deus em nossa vida. Não como um Deus fiscalizador na sua vida. Não um Deus que vai fiscalizar aquilo que você está fazendo 24 horas por dia. Nós temos que lembrar, meus irmãos, da imagem do rio. É um rio que vem passando pelas planícies, pelos desertos. Então, meus irmãos, pense que esse rio é um bom para você. É um bem para você. Não é um Deus fiscalizador na sua vida. Não é um Deus que vai literalmente olhar para você e apontar simplesmente os erros na sua vida. Mas a partir do momento que você consegue entender que esse rio é um rio que tem cuidado para você, acontece um fluxo na sua vida. Existe um fluxo na sua vida. Um fluxo que vai passando pela sua vida, vai passando pelo seu caminho, vai passando pela sua família, e esse rio, ele vai levando vida de Deus, ele vai levando cuidado de Deus, ele vai levando o amor de Deus, e ele vai levando as bênçãos de Deus. Os irmãos lembram de uma vez que teve no Brasil uma correnteza, acho que uns 2 anos, uns 3 anos, sei lá, 4 anos atrás, estourou uma grande represa, um grande tanque de concentração de minerais no Brasil, Minas Gerais, estourou, e aquilo ali veio um rio, um mar, rasgando, levando tudo que estava, ele foi levando. Nós temos que pensar, meus irmãos, não de uma forma ruim, mas nós temos que pensar de uma forma, o nosso rio, esse rio que eu estou falando, é como se fosse esse rio dessa represa, que vai levando tudo. Quando você permite ele entrar na sua vida, ele vai rompendo, levando tudo na sua vida. Então, meus irmãos, eu tenho que entender que esse rio, ele é algo benéfico para a minha vida, não é algo ruim, não é algo fiscalizador na minha vida. E quando nós entendemos isso, que esse rio é algo benéfico na minha vida, não é ruim, não é um bem fiscalizador, eu tenho que entender que nós não somos agentes passivos. A partir que nós aceitamos esse rio, que possa fluir na minha vida, nós somos agentes de transformação. Agentes de transformação. Isaías, meus irmãos, lá em capítulo 6, a Bíblia diz que ele viu o Senhor assentado sobre um altar, alto e sublime trono. Depois, a Bíblia fala que ele teve um grande impacto, muito grande, com a grandeza, com a excelência, com a santidade e a grandeza, que ele viu. E ele se sentiu muito frágil, ele se sentiu impactado com aquilo tudo. E ele diz o seguinte: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, de lábios impuros. E hoje, em outras palavras, eu vejo a grandeza do Senhor, eu vejo a beleza e a graça do Senhor. E quando ele vê isso, como ele toma essa iniciativa, o anjo, meus irmãos, enviado por Deus, ele vai lá e toca com brasa
os lábios do profeta, os lábios de Isaías. E Deus mandou dizer para ele o seguinte: diz para ele que a iniquidade dele foi curado, o pecado dele foi sarado, a vida dele foi restaurada. Agora, meus irmãos, Isaías, ele não está com medo simplesmente pela grandeza, pela a santidade de Deus, mas agora ele se coloca numa posição de cooperador de Deus. Deus chega para ele e fala o seguinte: Isaías, a quem eu vou enviar? Quem é que vai falar a minha palavra? E Isaías fala: eu estou aqui, envia-me. A partir daí, ele escreve esse livro que você está aí, o profeta Isaías, na sua Bíblia. Mas eu quero um detalhe que chama a atenção aqui, meus irmãos, é que esse homem, o profeta Isaías, ele viu aquele trono, ele conseguiu enxergar aquele trono, ele via aquilo ali. O reino de Deus estava do lado de fora. Mas tem uma coisa agora que a Bíblia diz o seguinte: Jesus fala o seguinte: se eu expulso o demônio, se eu curo os enfermos, se eu consolo os aflitos, consequentemente é chegado até vós o reino de Deus. Então não era mais aquele trono distante que Isaías tinha visto, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, então, meus irmãos, ele termina o seu ministério e ele vai falar o seguinte: eu não vos deixarei órfãos, irei para o meu Pai, enviarei o meu Espírito, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que foi que Jesus disse isso? Que eles deveriam permanecer em Jerusalém, até que eles fossem revestidos do Espírito Santo. A partir desse momento em que eles tiveram esse revestimento do Espírito Santo do Senhor, Paulo fala o seguinte: todos nós fomos batizados no Espírito Santo, formando o corpo de Cristo. O que eu entendo de tudo isso, meus irmãos, é que Paulo estava dizendo o seguinte: Isaías viu o reino de Deus longe, o reino de Deus chegou entre nós, e agora Jesus Cristo está dizendo o seguinte: o reino de Deus, agora pelo meu Espírito, está dentro de vocês. A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, o que Isaías viu é que o reino de Deus está lá fora, mas agora que nós somos revestidos pelo poder de Deus, o reino de Deus está do lado de dentro de mim, o reino que está na intimidade do meu coração. O reino está aqui dentro. E sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Que aquele rio que o profeta Ezequiel viu, que o rio que fluía, que passava pelas margens, que gerava fruto, que gerava riqueza, que os peixes floresciam, que davam peixes, que o mar morto se viravam um mar vivo. Esse rio que passava, que dava vida, é o mesmo rio que agora está dentro de mim. É esse rio que transforma, que purifica, que sara, que é abençoado, que cura, que transforma, que batiza, que purifica, que dá vida. Esse rio está dentro de mim, está dentro de você. E que é o momento esse rio vem que vem dentro de mim? A partir do momento que eu declaro com minha voz, com minha boca: Jesus Cristo, vem morar dentro de mim. O profeta viu o reino longe, distante, mas o reino está aqui dentro de nós. Como eu disse, meus irmãos, nós somos uma ação, nós não somos um agente pacífico,
mas nós somos um agente que vai transmitir, nós somos um agente de transformação. Esse rio vai passando, vai fluindo. O Espírito, o rio habita dentro de nós. Nós agora somos agentes de transformação e nós então temos que levar esse rio, essa palavra para as outras pessoas. Samaria até os confins da terra. Como eu levo? Você leva na sua escola. Você leva no seu trabalho. Você leva no seu escritório. Você leva na sua casa. Você leva na faculdade. Você leva no hospital. Você leva na rua. Você leva no ambiente que seus amigos estão. Porque o rio está aqui dentro de você. E agora você é um agente de transformação de vidas. Há um rio vivo dentro de você, que flui. Há um rio vivo. Então nós, meus irmãos, nós temos sim um sentimento de tristeza, porque esse é o lado humano seu. Mas por isso que a gente tem um costume de dizer, porque o crente sempre está alegre, porque existe um rio de vida dentro dele. O crente vai passar por problemas, vai passar por depressão, sim, vai passar, mas ele sabe que existe um rio que transmite vida dentro dele. E que nessa noite, meus irmãos, os brejos e os pântanos na sua vida, você possa arrancar e permitir que Deus possa fluir nesse rio e arrancar essas áreas que estão apodrecendo na sua vida. Meu irmão, poça parada, você já viu água parada, como é que ela fica? Fica fedendo, atrai bactéria. Talvez a sua vida está assim, tem área na sua vida que está assim, está fedendo, está atraindo sujeira, atraindo bactéria. Mas existe um rio que quer limpar isso aí tudo. Que é um rio que vai passar por isso aí tudo e vai limpar. Nós lemos então, meus irmãos, e nós vemos que cada movimento que o profeta dava, a água subia um pouco. A água estava no seu tornozelo. A água chegou nos seus joelhos. A água chegou na sua cintura. Isso quer dizer, meus irmãos, nós temos que mover sempre para frente. Aquele homem foi guiado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus fala que aquele homem o conduziu para fora. Aquele homem conduzia para os lugares. Nós temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser sensível ao Espírito Santo de Deus. E eu pergunto para você, a quem você está sendo guiado? Por quem você está sendo guiado? Porque recentemente eu vi um irmão falando o seguinte: olha, o meu horóscopo está falando tal. Eu falei, meu irmão do céu. Vamos ver o que o Facebook fala para nós aqui. É a mensagem do dia. Se você está nesse pensamento, o rio de vida precisa entrar na sua vida. Isso significa que você precisa rever certos conceitos. Aquele homem via o rio, a cada passo que ele dava, aprofundava mais. Chegava um momento que ele não conseguia mais nadar. Isso nós vemos a presença de Deus. Nós temos que mergulhar cada vez mais na presença de Deus. Aquele rio, meus irmãos, quando chega, quando você entra no rio e está até o seu tornozelo, você consegue movimentar. Você consegue agir. Quando o rio está até o seu tornozelo, você move
com um pouquinho de lentidão, mas você ainda consegue locomover. Mas quando o rio chega à sua cintura, a sua mobilidade não é mais a mesma. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Enquanto o rio estiver no teu calcanhar, ou estiver em o teu joelho, você consegue fazer as coisas sem a ajuda de Deus. Porque tem certas coisas, meus irmãos, que Deus, Ele quer que você tome iniciativa. Não é que Ele não quer te ajudar, mas Ele quer que você tome a iniciativa, que você tome uma decisão. Você tomando a decisão de dar a vida para Cristo, olha, eu estou fazendo a consolidação agora, já é um passo que você está dando. Mas a partir do momento em que você entra nesse rio, e essa água está na sua cintura, você não tem mais locomoção. É hora que Deus ajuda você, é da hora que Deus age. Deus age até quando o homem não consegue alcançar Deus, até quando ele não consegue movimentar, até quando não está mais ao alcance dele. Aí sim, é hora do agir de Deus na sua vida. Eu quero dizer então para você que existe um rio de vida que corre de dentro de você. Esse rio, ele quer fluir, transformar a sua vida, transformar a sua família, transformar onde você está, transformar o teu ser, te levar para outro nível. É isso que esse profeta via. Cada movimento que ele fazia era um nível maior que ele tinha com Deus. É isso que Deus deseja para nós, que nós possamos mergulhar nesse rio, estar cheio do poder dele. Acredito que Deus, todos nós, nos chamou para um propósito de vida. Deus nos chamou para sermos a excelência. E eu aprendi esses dias, meus irmãos, o pastor diz o seguinte: Deus nos chama para sermos discípulos, mas tem algumas pessoas que fazem opção por ser membros. Mas esse pastor diz o seguinte, que até você sendo membro, você tem que ser excelente. Até você sendo membro, você tem que ser excelente. Não importa se você vem aqui para a igreja somente para ouvir. Você ouve, você sai. Mas até para isso, você tem que ser excelente. Porque quando você vem aqui, ouve. A Bíblia fala que nós não devemos ser somente ouvintes, mas o que? Praticantes. Quando você ouve aqui e pratica, você está sendo excelente. Vou falar com o irmão Juliano. Quantos estão me entendendo? Aleluias. Se você está me entendendo, eu convido você então a ficar em pé. Aleluias.